Olá, meus irmãos, amigos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a Assembleia de Deus de Gravataí, a nossa igreja e nossa família. Nós estamos aqui, nessa leitura diária, no nosso projeto, plano de leitura anual, e já chegando para o final do segundo livro de Samuel, que conta as histórias deste último juiz, profeta, e que fez a transição do governo, da liderança do povo de Israel, do tempo dos juízes para a monarquia, O Saul, depois Davi, e agora Davi, e esse relato que vai falar sobre alguns detalhes, como que se estabelece também a força, a liderança, a capacidade de Davi, homem ungido pelo Senhor, para liderar, governar, e fazer o povo de Israel se estabelecer mesmo na terra prometida. Mas é interessante que estes capítulos 22, principalmente o capítulo 22, ele se ocupa com aquilo que Davi sabia fazer muito bem. Era a adoração, composição, inspiração de Deus, do Espírito Santo, para criar salmos, para adorar ao Senhor, fazer canções. Veja que mesmo com a morte de Saul, ele buscou implementar o seu dom, para trazer consolo a Israel, fez com que até todos aprendessem aquele cântico. Depois Abner também, um grande valente que tombou em Israel, ele também faz uma canção. E agora aqui ele faz uma canção de adoração ao Senhor, por tantas dádivas que Deus deu a ele sobre as vitórias sobre os inimigos. Não era muito simples, gente. Não era brincadeira, era batalha mesmo, guerra. Ou nós vencemos, vamos avançando, ou os inimigos vão vindo como um turbilhão, acabando e aniquilando o povo de Israel. Então, por isso, era muito importante mesmo essa atuação de Davi, agora louvando a Deus que a capacidade das vitórias que ele teve, ele atribui ao Senhor. Eu acho lindo agora aqui as expressões que ele usa para expressar Deus, O que Deus significava para ele em todas essas batalhas. Ele disse: o Senhor é rocha, é fortaleza, é libertador, ele é escudo, ele é lugar seguro, ele é refúgio. São tudo que Deus representou para ele, em todas essas batalhas. Eu sei que é o mesmo que ele representa para nós, E ele vai concluindo nesta canção a essência divina, Ele diz assim: aos fiéis tu te mostras fiel, aos íntegros tu te mostras com integridade, aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostra astuto, e aos orgulhosos tu os humilha. É assim mesmo que Deus ele opera, e essa essência divina, esse trabalhar de Deus é aquilo que os apóstolos no Novo Testamento conheciam. Nós vamos ver lá Tiago já também mostrando essas virtudes divinas, atributos divinos. Ele diz que resiste ao soberbo, ele humilha o soberbo, e é isso que eles também aprenderam com Davi. E ainda ele diz que o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Quando é de Deus, sempre se cumpre. Às vezes há palavras, profecias, promessas que não vêm da fonte do trono da graça. Às vezes por uma emoção, às vezes por até um sentimento, um desejo, mas não é aquilo que Deus quer.
Por isso a gente, quando quer dizer que uma palavra é do Senhor, uma promessa é do Senhor, ela vai se cumprir. Não é nós que vamos forçá-la a se cumprir. Ela vai se cumprir pelo poder de Deus, pelos desígnios do Senhor. Por isso diz, o caminho do Senhor é perfeito. Imagina Davi pensando, lá atrás eu era um menino e o Senhor estava lá comigo, me dando graça, e agora chega o homem de Deus e me unge com o azeite para ser um rei em Israel. E aí, nesse caminho até chegar ao trono, são 20 anos, e depois ainda tantos outros dissabores que vieram a acontecer, e Davi prevalece. É lindo demais, né? Mas as palavras de Davi, né, as suas últimas, né, o filho de Jessé, que foi tão exaltado, homem ungido pelo Deus de Jacó, o amável salmista de Israel, esta canção que ele faz. É também aqui registrado os valentes de Davi, ou seja, Davi não fez sozinho, ele tinha homens que ele também soube aproveitar o potencial desses homens, né? Os seus guerreiros, seus valentes, Jabezão, Eleazar, Samar, os três são os três valentes, eles que, quando Davi desejou as águas das fontes de Belém, estava junto à porta da cidade, eles romperam pelo o acampamento do inimigo, dos filisteus, e trouxeram a água, e Davi pesou no coração, né? Quanto aqueles homens fizeram um ato de bravura, mas botaram a risco sua vida, o sangue deles, e Davi então ofereceu a Deus aquela água como libação, né? Foi muito lindo esse gesto que Davi fez. E aí ainda ele vai falar dos outros 30, né? Alguns deles até mais destacados, como Abisai, né? O irmão de Joabe, que também ele era conhecido como um dos 30. E aqui um dos que eu acho muito interessante é o Benaia. O Benaia, ele é lindo ver a sua história, porque o jeito que ele foi leal, fiel, corajoso com Davi, fala dos feitos dele, mas ele vai adiante, ele chega também a ser um líder, né? Um comandante do exército do filho de Davi, Salomão, né? Que substitui ele no trono e é leal a ele. Mas o Novo Testamento também, ele entra, né, como ontem, no livro de Atos dos Apóstolos, e vai narrar os passos da igreja, e começa hoje a leitura dizendo no dia de Pentecoste, quer dizer, Shavuot é o nome dessa festa no hebraico, que significa semanas, porque está no plural. Shavua é uma semana, mas Shavuot são semanas. E é as 6, 7 semanas após a Páscoa. Lá Jesus, né, deu a sua vida, foi por ocasião da Páscoa, passou 7 semanas e aconteceu no Pentecostes, 50 dias, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém, e Pedro prega uma mensagem poderosa, dando explicação sobre o evento, o advento do Espírito Santo, sobre a vida dos crentes, né? E fala das promessas de Deus que estão se cumprindo. O Salmo fala justamente do lugar onde estão os discípulos, que é Jerusalém, o lugar do templo, a cidade aonde Jesus deu a sua vida pela humanidade. E eles aqui estão dizendo: orem pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz. Deus abençoe.